buscando um pouco mais de conhecimento, pedindo a espiritualidade que nos envolva, que envolva o nosso palestrante, que nos traga uma boa mensagem, que possamos refletir a respeito e utilizá-los no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. A palestra de hoje, com o nosso irmão Natanael, o tema é Evangelho do Lar. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos, a essa casa de oração, de reflexão, de instrução, onde nos acolhe sempre de braços abertos. E aqui estamos, como não há acaso, a espiritualidade que nos preparou para estarmos aqui reunidos, para falarmos sobre esse tema, para podermos aprender um pouco sobre a importância da família, que sejamos todos envolvidos aqui, por Jesus, para podermos ter um bom entendimento. Meu nome é Natanael, sou palestrante do NEOP. E hoje, com esse tema, a gente sabe que a Casa Espírita, ela aconselha, recomenda e sempre fala muito sobre o Evangelho do Lar. Mas hoje a gente vai ter um tempinho a mais para poder explicar um pouco melhor do porquê. O que é o Evangelho do Lar? Por que praticarmos o Evangelho no lar? Por que fazermos o Evangelho no lar? Por que envolvermos a nossa família no Evangelho no lar? Então hoje a gente vai falar um pouco disso, esclarecer, de repente até algumas dúvidas que temos sobre isso. Uma coisa é verdade, é que somos imediatistas, E a gente sempre, o ser humano, isso é normal de viver sempre na base da troca. Quando a gente fala do Evangelho no lar, realmente existe essa troca. Quando a gente pratica, entende, traz para dentro de casa, a gente começa a absorver esse conhecimento do que nos traz, do que nos transforma, do que acontece realmente no nosso lar. Então, por isso que qualquer casa espírita, qualquer casa que tenha a doutrina espírita, ela aconselha sim e ela pede para fazer o Evangelho no lar. Eu, quando comecei a Casa Espírita, quando fui indicado à Casa Espírita, como sempre tem aquela frase que a gente diz, se não for pelo amor, vai pela dor. E aí eu fui em uma entrevista, eu fui aconselhado a fazer o Evangelho no lar. E diante de tantas turbilhações, eu comecei a sentir as mudanças e as transformações que isso nos traz. Falando, às vezes é fácil, dizendo, pode ser até simples, mas não. Sobre isso que vamos conversar um pouco, vamos estudar um pouco, vamos tentar entender e aceitar e levar aos nossos corações esse conselho maravilhoso que nos é dado. Vamos iniciar o nosso estudo então. O que é Evangelho no lar? É o estudo em família da doutrina do Cristo. É estudar o Evangelho. Lá atrás, nos tempos de peregrinação,
de Jesus, ele passava em várias cidades e muita gente pedia: Jesus, venha até minha casa. Jesus, participe de nossas refeições. Jesus, durma na minha casa. E ele dormia e ele ficou em várias casas diferentes, em cada cidade que ele passava, em cada bairro que ele passava. O Evangelho no Lar é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer o quê? Pedir para Jesus entrar na nossa casa. Pedir para Jesus participar das nossas refeições. Pedir para Jesus dormir na nossa casa. Isso é o Evangelho no Lar. A necessidade de abrirmos esse momento para pensarmos no bem, para nos aproximarmos de Deus através do conhecimento e da elevação do pensamento, foi nos sugerida pelo próprio Jesus em suas visitas à casa de Pedro, onde se reunia com os apóstolos, como nos ensina o espírito de Nélio Lúcio em Jesus no Lar, um livro muito bom. Capítulo 1, em todos os lares que ele visitava, iniciava a conversa elevada, proveitosa, e convidava as pessoas a estudarem os textos sagrados, ensinando-nos a valorizar o tesouro do tempo no diálogo fraterno e no aprendizado. Aqui a gente já começa a falar sobre elevação de pensamentos. Vamos chegar nos ensinamentos, na parte moral. Vamos adiante. A doutrina dos Espíritos recupera essa sugestão de Jesus e estabelece, nesse hábito do estudo da mensagem de Jesus dentro dos lares, terapia fundamental para a recuperação e sustentação desta instituição divina, para que possamos identificar Jesus, o companheiro de todas as horas, recurso que contribui para o equilíbrio de todos os membros que constituem o núcleo familiar, favorecendo aos que participam desse estudo a renovação de nossos sentimentos, hábitos e ações, e melhorando de forma significativa a convivência dentro do lar. Aqui a gente teve um pequeno resumo dessa transformação que acontece no lar. Nós estamos falando aqui em elevação de pensamento, nós estamos falando aqui em sentimentos, nós estamos falando em hábitos e ações, onde isso vai favorecer a nossa transformação e melhorando a convivência dentro do lar. Existem inúmeros tipos, existem inúmeras formas de lares, formas de família. É o irmão brigando com a irmã, é o marido brigando com a esposa, ou vice-versa. Algumas discussões, nós sabemos, Kardec nos diz que ele fala no livro dos Espíritos, eu não lembro qual o número da pergunta, mas ele pergunta para os Espíritos se nós sofremos alguma influência dos Espíritos, e eles nos dizem: muito mais do que você imagina. Quando estamos no nosso lar, através de discussões, de desavenças, de desacordos, nós estamos favorecendo naquele momento esses espíritos realmente que estão ali no lar se aproveitando desses sentimentos, porque ele tem afinidade com isso. Vamos falar mais para frente sobre
a higienização do lar. O que o Evangelho do Lar nos traz nesse momento? Então, por isso que ele fala aqui sobre os hábitos e as ações, que são fundamentais para essa higiene. E é o que existe no nosso meio. Exatamente a gente estar alimentando esses espíritos que necessitam exatamente desses sentimentos que a gente fica cultuando e alimentando dia a dia. Adquirir hábitos saudáveis ligados ao bem e ao estudo das leis de Deus exige coragem e perseverança. Então aqui a gente para um pouquinho. A gente está falando do Evangelho do Lar, a gente está falando de higienização do ambiente, tá? Mas aqui ele nos lembra, para iniciarmos tudo isso, para implantarmos o Evangelho do Lar, nós temos que ter coragem e perseverança. Atualmente, promover a reunião da família por alguns minutos não é tarefa fácil. Várias conquistas tecnológicas como o celular, a televisão, a internet, que chegaram até nós com a finalidade de facilitar a comunicação e a aproximação, transformaram-se, sem que muitas vezes pudéssemos perceber, em elementos de separação, promovendo o isolamento de pessoas tão próximas. Aqui já nos dá um outro alerta, que diz que não é fácil. Não é uma tarefa fácil? Não. Mas nós temos que lembrar que quando nós estamos falando do Evangelho no lar, quando nós estamos falando em trazer Jesus para dentro de casa, nós estamos falando no amor. Esse é o primeiro lugar. Esse que é a ênfase. Estamos falando do amor. Então, através do amor, nós temos sim a força, a coragem, e seremos perseverantes para poder enfrentar todas essas barreiras. Mas não vamos fazer isso através de uma obrigação, não. Nós vamos fazer isso através do amor, através do pedido e até mesmo através da nossa frequência do Evangelho do Lar, e podemos envolver as outras pessoas que ali estão, os rebeldes, aqueles que têm que não conseguem se soltar, ou então tem uma retenção muito grande. O momento do Evangelho no Lar ajuda-nos a reunir a família, pelo menos uma vez por semana, a fim de conhecer o estudo dos ensinos do Cristo, auxiliando-nos no autoconhecimento e na valorização de Jesus como um mestre, que sabemos que ele tem um conhecimento maior, ajudando-nos a trabalhar a convivência fraterna dentro e fora do lar. Aí, dentro e fora do lar, nós estamos falando realmente sobre a transformação. Aí já iniciamos essa transformação, que seremos pessoas diferentes, que teremos atitudes diferentes, que seremos pessoas melhores, através disso, através dos ensinamentos do Cristo. Vamos um pouco mais para frente, vamos lá. Incentivar a implantação dessa reunião em nossa família é a atitude que exige determinação, confiança na importância desse novo hábito e até mesmo esforço para vencermos nossa timidez. Sim, por que não? Porque alguém vai dirigir. Sim, mas temos que levar em conta sempre a boa vontade e seremos assistidos. Conseguiremos dirigir, conseguiremos influenciar, sim, porque lembram o que eu disse a vocês, nós chamamos Jesus para dentro de casa, então ali nós trouxemos o amor.
Esse passo inicial facilitará novas experiências e grandiosas conquistas. Todo início é desafiador e complexo, e é compreensível que seja assim para que possamos reconhecer a sua grandeza e o seu valor. Não se trata de um ritual ou de um culto religioso, mas da vivência de um momento rico de paz, elevação, alegria e aprendizado, que todos podem participar sem formalidades, somente esforçando-se para manter o pensamento elevado e o coração confiante na importância desse momento. Resumindo, o que é importante estarmos fazendo o Evangelho no lar? Aí não é o momento de estarmos expressando, ou pelo menos dominando com grande sabedoria. Não. Teremos trechos do Evangelho que nós vamos ler esses trechos do Evangelho, e ao mesmo momento, todos que estão ali envolvidos, nós vamos entender isso de uma maneira global para podermos nos expressar. Mas nós não podemos também pegar o dirigente ou a pessoa que ali no momento está dirigindo ali o Evangelho com um monte de perguntas. Isso não se faz necessário. As discussões também não, porque ali o tema não é para ser discutido, ele é para ser conversado, que cada um pode expressar o que entendeu naquele momento. Se faz necessário isso, porque na verdade o Evangelho no lar, ele também não tem uma extensão de tempo. Se prolongar ele muito, ele perde essa necessidade. O ideal é sempre ter que seja um número de pessoas maior. Isso também pode acontecer. Às vezes a gente fala no Evangelho no lar dos parentes ou aqueles que estão dentro do lar mesmo, com o pai, mãe, filhos. Sim, a maioria das vezes acontece isso, mas tem também lugares que em um prédio são 2, 3 apartamentos que se conhecem, que a gente convida para o Evangelho no lar. Essa é uma grande verdade. Quando você está envolvido no Evangelho no lar, toca a campainha, é um vizinho que ele veio pedir um açúcar, uma água, alguma coisa assim, se faz o convite para ele, explicando: olha, estamos fazendo agora uma oração, nós trouxemos Jesus para dentro de casa e você está convidado a participar, porque não existe o acaso. Se ele foi ali bater na porta, ele foi levado ali, ele estava junto. Então são alguns detalhes que nós precisamos considerar para que este Evangelho no lar, ele se torne realmente que ele traga para todos ali no momento algo muito bom, um sentimento maravilhoso naquele momento, que a gente tenha dentro de casa as diferenças que nós temos dentro de casa, talvez até o contexto ou vários tipos de opiniões, não tem problema. No momento do Evangelho do lar, esse que é o eficiente, a gente lê o Evangelho, comentar sobre aquela leitura. Por isso que quando a gente inicia o Evangelho, a gente faz uma prece, e quando a gente termina, a gente faz também. Vamos falar mais sobre isso também. Eu estou trazendo frente para trás, eu não posso. Vamos lá. Vários espíritos de escola se manifestam sobre a validade e conveniência da reunião em torno do Evangelho de Jesus no lar. Dentre eles podemos citar, vamos lá, Emmanuel. Emmanuel é um espírito de luz, tá? Ele é mentor do Chico Xavier, um amigo dele, tá? Com inúmeras obras e um trabalho magnífico no Espiritismo. E ele destaca a importância dessa prática nos lares,
quando afirma o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, e realmente não é uma inovação. Foi como eu expliquei para vocês, não foi o Espiritismo que trouxe o Evangelho no lar. Quando eu iniciei a palestra, eu falei para vocês que Jesus fazia o Evangelho no lar, em cada casa que ele passava, né? Em cada lugar que ele estava, ok? Então não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vive entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. O Emmanuel tem fama de ser severo. Quem conhece as obras dele sabe que ele não brinca, ele fala mesmo. E aqui ele dá uma ideia dizendo que são pequeninos sacrifícios no Evangelho do lar. Só que de repente esses pequeninos sacrifícios eles se tornam grandes montanhas, enormes montanhas. Um grande detalhe, quando estivermos no Evangelho no lar, temos ali um número de pessoas e de repente uma pessoa não pode estar, tem um compromisso, tem um trabalho, outra pessoa não pode estar, tem um compromisso, tem um trabalho. Não precisamos desanimar, isso faz parte, sim. No próximo Evangelho do lar, já que fazemos uma vez por semana, as pessoas vão estar de volta. E aí sim vamos entender, falar, exatamente, foi isso que aconteceu, realmente a pessoa não pôde estar aqui. Por que eu estou falando isso? Porque na verdade entra aquela parte da perseverança e do entendimento. Porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é justo. Então tudo vai ocorrer corretamente como as coisas têm que ocorrer. Com certeza, com segurança. Então, quando escolhemos fazer o Evangelho no lar em casa, e nós levamos o Evangelho no lar em casa, nós somos o principal que chama Jesus e abre a porta e diz: pode entrar. Não precisamos ter temores de que alguém não vai aceitar, que seremos agredidos, que realmente no momento que tiver tudo será transtorno. Não, pode ficar tranquilo, porque tudo encaminha exatamente da forma que a espiritualidade nos coloca. Então basta iniciar o Evangelho no lar com muita naturalidade e você sentir após algum tempo essas transformações no que está ocorrendo e que está acontecendo dentro do seu lar, dentro da sua casa. Vamos mais adiante, tem mais escola ainda para a gente falar. Tem mais um, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, um médico que atendeu de graça, alguém que trabalhou pelo serviço social o tempo inteiro, um grande divulgador do Espiritismo. Por sua vez, pondera: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar. Quando estiver ao alcance de nossas possibilidades, olha como ele pondera, quando estiver ao alcance das nossas possibilidades. Ele nem fala que isso daí é exigido, que a gente faça toda semana assim, faça. Não. A naturalidade vai ser de uma forma que você vai fazer isso espontaneamente. E você vai dizer que pena que é uma vez por semana. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que as experiências terrestres nos podem oferecer. E vamos lá, André Luiz, quem assistiu nosso lar viu, né? O André Luiz, na verdade, ele ingressou ao Espiritismo depois de desencarnar, mas com uma inteligência incrível. Eles nos favoreciam muito através disso, através da comunicação espírita. Os espíritas e, em particular, os participantes de grupos mediúnicos precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar.
pelo menos semanalmente. É aconselhável que se reúna com os familiares, com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. É importante isso que o André Luiz falou. E a gente precisa entender, quem tem a sua mediunidade, mesmo um pouco mais avançada, o Evangelho no lar, ele não é para isso. O Evangelho no lar, ninguém tem que incorporar nada, certo? O Evangelho no lar é realmente para recebermos Jesus em casa e, através do Evangelho, higienizarmos a nossa casa e trazermos um espírito de paz, o bem dentro de casa. Joana de Ângeles, espírito de luz, Valdo Franco aí, que em vida está dando um exemplo para a gente maravilhoso aí. Quem conhece as obras, quem o acompanha sabe como é. E Joana de Ângeles, em 2 obras selecionadas, também se manifestou a respeito desse assunto e esclarece. Pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que se a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor, a sabedoria em tua casa. E aí prossegue. E se desejares felicidade na terra, incorpora ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Aqui já vem a transformação. Na segunda obra ela afirma: a transformação do lar em célula viva do cristianismo operando constitui labor impostergável. Isto porque o lar é a matriz geradora da comunidade ditosa, sobre a qual repousam os sustentáculos das nacionalidades progressistas. Acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Então aqui a gente deixa exatamente o recado do Evangelho do lar. Eu trouxe Jesus para minha casa, eu trouxe o amor, eu cultuo o Evangelho do lar, eu trago conhecimento sobre o Evangelho. Aonde está a bondade, o mal não está próximo. Isso você pode ter certeza. E por fim, Bezerra de Menezes conclui, convidando-nos à ação. Auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar. À luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada, amanhã. Aí está o nosso progresso. Se estamos vivendo um planeta de provas e expiações e vamos entrar na regeneração, está aí. Eu vou dizer uma ferramenta, mas é o caminho, o Evangelho no lar. Dentro da família, sim, a gente consegue elevar não só o nosso pensamento na bondade, como elevarmos também espiritualmente. Como diz uma frase de Chico, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Está lá psicografada, do Consolador. Então, só para a gente recapitular, então, já que estamos terminando aí a nossa palestra, para a gente entender agora como fazemos então o Evangelho no lar. O que é o Evangelho no lar? É o estudo em família da doutrina do Cristo. É estudarmos o Evangelho no lar com os nossos familiares. Por que fazer o Evangelho no lar? Para compreender melhor o Evangelho, levando-o para o dia a dia, levando para o nosso dia a dia, para harmonizar o ambiente do lar, facilitando o auxílio dos mentores espirituais, uma vez que a prece e o estudo colocam a família em sintonia com esses benfeitores. Eu estou afastando da minha casa a disfunção, eu estou afastando da minha casa as coisas indesejáveis que costumam acontecer.
porque eu trouxe Jesus para dentro da minha casa. Então vamos ao roteiro para realizar o Evangelho no Lar. Primeiro, escolha um dia da semana e defina um horário fixo para a reunião com os familiares. Tem que ser o mesmo dia. Eu escolhi na minha casa, faço isso há 10 anos, a segunda-feira, 8 horas da noite. Eu achei que era um dia mais tranquilo, principalmente para trabalho, para um monte de coisa. E deu certo. O Evangelho no Lar deve ser feito por todos os que desejarem participar. Ninguém é obrigado a participar. Podendo até ser feito por uma só pessoa. Pode ser feito por uma só pessoa. Geralmente, se essa pessoa ela mora sozinha. Agora, se de repente também ela está num lar que ninguém aceita, ela pode fazer o Evangelho no Lar sozinha. Faça até presencial, é até melhor ainda. Muitos outros da família vão acabar participando. A duração do culto poderá ser de 15 minutos ou mais. Como eu falei, ele não se estenda muito. Entendeu? Ele vai ficar bastante cansativo. Não, tem que ser algo prazeroso. Providencie uma jarra com água para ser frutificada durante o culto. 2, 3 pessoas, pode ser um copo com água, não tem problema nenhum. Tá? E depois todos vão se servir. Faça uma prece de abertura, simples e espontânea. Se quiser pode ser um Pai Nosso, sem problema nenhum. Leia e comente um trecho do Evangelho. Eu coloquei o Evangelho sobre o Espiritismo, mas existem diversos livros que a gente pode se apoiar. Caso deseje, faça uma leitura complementar com uma outra obra ou doutrinária, tá? E faça uma prece de encerramento. Pode-se agradecer a Deus pela vida, rogar a Jesus proteção para o lar, ou pedir pelos necessitados, desencarnados, encarnados, não tem problema nenhum. Principalmente daqueles que já se foram, que a gente tem muito amor, tem muito carinho, tem muita saudade. Também pode ser feito isso. Ok? E algumas obras aí que eu vou deixar para vocês na tela. Agradecendo a todos. E enquanto a gente faz a prece de encerramento, queria convidar a todos para fechar as olhos, elevando o pensamento à imagem do Mestre Jesus e agradecendo, Senhor Jesus, obrigado por estar conosco aqui hoje. Sei que visitarás a nossa casa, sei que estará conosco em nossa caminhada, em nosso caminho, para onde quer que formos. Senhor, agradeço, Mestre, por esse momento, por estarmos todos reunidos aqui para falar sobre o Evangelho. Que o Senhor possa, então, através das energias salutares, abençoar a cada um que aqui está, Senhor. Que a espiritualidade maior, através da sua luz divina, possa a cada um sair melhor. Agradecendo, Mestre, por esse dia majestoso, por estarmos todos aqui reunidos, que possamos ter a sua proteção em nossas indas e vindas, aos nossos familiares, aqueles que não puderam estar aqui. Que através dessas energias que nesse momento são derramadas nesta sala, Senhor, recebam essas energias como um bálsamo, um remédio para a cura dos seus males físicos e espirituais. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado aos amigos espirituais. Que seja sempre feita a tua vontade, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.